Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o preconceito. Como é que a gente se torna uma pessoa preconceituosa e como que a gente pode combater o preconceito em nós mesmos e nas outras pessoas. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos baseado no livro O que Aconteceu com Você, do Dr. Bruce Perry e da Oprah Winfrey. Ele foi traduzido e publicado no Brasil em 2022 e ele é um livro super recente, ele é de 2021 e eu escolhi esse livro porque ele traz informações técnicas, né, sobre trauma, resiliência, cura e em uma linguagem bastante acessível. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas e traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, então para a gente falar, né, nessa história de preconceito, né, algumas pessoas afirmam, não, eu não tenho nenhum preconceito. E aí o Bruce Perry vai trazer um ponto de vista, né, da neurociência sobre como é que se desenvolve o preconceito em nós, como é que a gente se torna pessoas preconceituosas, né, ainda que a gente não tenha consciência disso, né? A gente precisa voltar bem lá atrás, que é entender como é que o cérebro do bebê ele se desenvolve, né? Então, no cérebro do bebê, ele vai absorver informações sensórias para dar sentido ao mundo e criar associações, né? Porque nós somos criaturas relacionais. Então, a gente depende da relação quando a gente é bebê para sobreviver. Não é pouca coisa, não é mesmo? E como é que o cérebro começa o desenvolvimento? Ele começa pelas áreas inferiores, né? Então, quais são as nossas primeiras memórias? Cheiros, sons, imagens e de quem? De quem está cuidando de nós. Se você foi cuidado pelos seus pais, ou se foi pelos avós, ou se foi pelos pais adotivos, são essas memórias sensoriais que vão sendo registradas, que foram registradas quando você era bebê. E é um nível inconsciente muito profundo, né? Tanto que eu tenho vídeos aqui no canal onde eu explico, né, por que a gente, em geral, não tem memórias fotográficas de antes dos 3 anos de idade, que é exatamente nessa janela que o nosso córtex ainda não tinha começado um desenvolvimento para registrar as memórias fotográficas, digamos assim, e sim as memórias sensoriais registradas pelo sistema límbico. Bem, e aí, como a gente tem esse registro no nível inconsciente profundo chamado pré-cortical, ou seja, antes do desenvolvimento do córtex, a gente vai assimilando o jeito como as pessoas que cuidam da gente, como é que elas falam, como é que elas se vestem, qual é a cor da pele delas. E o tempo todo o nosso cérebro ele está monitorando o mundo externo e o interno para quê? Para assegurar a nossa sobrevivência, tá? E aí, quando o nosso cérebro, bebê, encontra alguma experiência desconhecida, a reação padrão dele é ativar a resposta ao estresse, que pode ser ativação ou dissociação. Se você ainda não viu o vídeo onde eu explico o que é ativação e dissociação, por favor, ao terminar esse vídeo, vai lá, que vai te ajudar bastante a entender. E aí, como tem essa resposta padrão quando eu estou diante de algo que é desconhecido, e é desconhecido baseado em quê? Baseado nos meus primeiros registros das pessoas que cuidaram de mim, das pessoas que estavam ali no meu entorno, conforme eu, bebê, fui me desenvolvendo. Porque o nosso corpo, a tendência dele é economizar energia. Então, é melhor ficar seguro do que se arrepender. É melhor deduzir que a novidade possa ser uma ameaça em potencial, né? Então, isso pode ser uma forma para a gente poder sobreviver.
E aí a gente precisa acrescentar um elemento também muito importante, que é o que está registrado para a gente é que os maiores predadores dos humanos são outros humanos. Então, a nossa resposta ao estresse, ela evoluiu para desenvolver uma sensibilidade relacional. O que ele está contando aqui para a gente nas entrelinhas? Imagina ali os homens das cavernas, os coletores, né? As pessoas que ficavam ali tinham que andar em bando, porque ainda não tinha armas, né? Não tinha abrigo, ou que elas tinham era muito primitivo, né? Ela tinha um risco muito grande de morrer. Ela precisava reconhecer quem são os meus pares, quem é o meu clã aqui, quem é a minha turma, né? Porque se ela tivesse em alguma situação de isolamento, ou chegasse um grupo que colocasse a vida deles em risco, eles precisavam reconhecer isso. Então, esse recurso foi muito importante para a gente chegar até aqui, certo? Esse registro do que é semelhante, do que é familiar, isso assegura a nossa sobrevivência. E isso vem acontecendo há bastante tempo. E aí, quando a gente encontra pessoas com características diferentes daquelas que a gente viu e sentiu quando cresceu, a primeira coisa que vem para a gente é perigo, desconhecido. Padrão cerebral vai ser ativar a resposta ao estresse e a gente vai o quê? Ficar desregulado e se sentir ameaçado, certo? E aí o que acontece é que se a gente está próximo de uma pessoa desconhecida, vem essa ativação ao estresse. Mas se eu continuo voltando, então vamos dar um exemplo, até falei isso em um dos vídeos sobre como é complicado para um bebê ter troca de babás, né? Ou de pessoas que estão ali cuidando delas. E que fica trocando e ela sempre em contato com esse desconhecido, porque isso deixa ela estressada. Porque cada pessoa nova que chega é o quê? Desconhecido, ativa a resposta ao estresse, certo? Mas, enquanto essa criança está em contato com esse desconhecido e essa pessoa volta, quanto mais contato essa criança vai tendo com esse desconhecido, apesar de ativar a resposta ao estresse, se ela for tendo mais contatos e esses contatos forem positivos, é como se o cérebro saísse desse lugar onde ele só categoriza conhecido, desconhecido, e ele começa a abrir um leque. Ah, é uma mulher. Ah, ela está cuidando de mim, ela está me alimentando, ela troca a minha roupa. Isso vai abrindo um leque, né, que sai desse lugar só de categorização e vai para um lugar de nuance, de facetas, de complexidade. E junto disso vai diminuindo essa hiperatividade, hiperreatividade de resposta ao estresse, que é luta, fuga, fingir de morto. Luta, fuga, fingir de morto. Né? Se você vai tendo contato com esse desconhecido na sua infância e esse contato é positivo, vai abrindo esse leque, essas nuances, e aí tem uma possibilidade de se estabelecer um vínculo ali, tá? Agora, o que a gente precisa lembrar é que o nosso cérebro, ele usa atalhos, porque ele economiza energia. E nem sempre esses atalhos, eles são precisos, né? Então, por causa disso, a gente é muito vulnerável a criar estereótipos, a fazer generalizações, né? Isso é como se fosse uma forma econômica do cérebro dizer: isso é perigoso, isso é desconhecido, sai daí, né? E a gente precisa ter essa informação, saber que ela atua no nosso corpo desse jeito, tá bem? E a outra coisa que é muito importante de ser considerada é que, dependendo das nossas primeiras experiências, isso vai ser mais ou menos intenso quando a gente pensa em estereótipos, em generalizações, preconceitos. Bruce Perry traz um exemplo que eu vou trazer também para poder
trazer uma materialização, né, de como que isso pode se dar na vida, no dia a dia, tá? Então, o que ele traz? Que ele começou a atender uma criança preta e assim que ele chegou para atender para essa criança, ele falou: escuta, você já tinha se relacionado você já tinha convivido com um homem branco antes de mim? E que aí o menino ficou, e contou para o Bruce Perry, né? E o Bruce Perry, claro, já sabia disso por outras fontes, porque ele é um profissional com a consciência do trauma, né? E quando ele foi requisitado para atender esse menino, ele já sabia qual eram os acontecimentos, mas fez a pergunta direto para a criança para abrir um canal ali de segurança, de confiança, de vínculo com essa criança. Escuta só. E aí, o que eles descobrem, né, o que essa criança conta, é que o primeiro contato dele com o homem branco que ele se lembrava foi quando ele estava com o pai, que também é um homem preto, dentro do carro deles. Um policial, homem branco, para o carro com arma, grita com o pai, chama de criminoso, algema, enfia ele dentro da viatura e a criança ficou sozinha no carro até a assistente social chegar. Então, claro, esse menino estava apavorado, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? A mãe dele, para conseguir encontrá-lo e ter acesso a ele, teve que provar que era a mãe dele, né? Então, a primeira experiência dele com uma pessoa branca foi negativa. E aí chega lá o Bruce Perry, um homem branco, para atender este menino, né? Então, o que ele vai contar? Que essa relação deles não começou num lugar neutro, onde ele seria o primeiro homem branco que estava entrando em contato com ele, ou que ele já vinha de contatos positivos com homens brancos, né? Que para a comunidade de onde veio era um ser desconhecido. Lembra o que eu falei no início do vídeo? Como é que é o registro do bebê, né? Sobre o que registra ali, o que é conhecido e o que é desconhecido. É baseado no grupo dele, dos cuidadores dele, né? Então, eles não começam num lugar neutro, eles começaram num lugar já bagunçado, onde o que estava registrado para aquele menino é que homens brancos são violentos, são perigosos. Então, ele conta que essa foi uma relação que ele levou semanas, com gentileza, com paciência, com positividade, para esse menino começar a enxergar o Bruce Perry como alguém neutro, né? E deu certo, mas ele sabe que esse registro dessa criança com esse policial seria determinante para outras relações, né? Ele, Bruce Perry, com a informação do trauma, do preconceito, conseguiu estabelecer um vínculo ali onde essa criança conseguiu relaxar. Ela saiu da ativação do estresse, né? Mas por muitas semanas essa ativação estava presente. Mas ele saberia que nem todo lugar ele ia passar por isso, até porque se trata de uma criança preta, né, que vive num lugar com preconceito, com racismo estrutural. Então, o que ele teria ali de sequência de interações com pessoas brancas, especialmente homens, é que ali com o Bruce Perry ele consegue dizer, ele é um homem branco, desconhecido, mas opa, construiu ali uma relação. Ah, mas ele é o Bruce Perry, ok. Um próximo homem branco, o que provavelmente o cérebro dele vai informar para ele, opa, homem branco, perigo, e aí ele ainda vai dizer, e esse não é o Bruce Perry. Percebe? A boa relação com o Bruce Perry não era o suficiente para ressignificar e abrir espaço para desconhecidos com homens brancos, né? Por quê? Porque a primeira informação registrada foi um homem branco violento, certo? E a gente precisa lembrar que a primeira informação que vem, né? Porque por isso é tão importante considerar as primeiras experiências, porque as primeiras experiências vai falar de um registro sequencial e o que ficou registrado é as informações do sistema límbico. Então, antes de chegar lá no córtex, já passou pelo sistema límbico, já ativou o estresse.
porque o contato dele com o homem branco foi um contato de violência, né? Outra coisa que o Bruce Perry vai trazer, que uma das coisas mais difíceis quando a gente está falando sobre preconceitos, é entender que valores e crenças é algo que não dita o nosso comportamento, porque quem dita o nosso comportamento é muito mais o processamento ali do sistema límbico, do cérebro inferior, do que o córtex, que é uma parte muito complexa, né? Então, uma pessoa pode ter crenças antirracistas muito sinceras, mas ela ainda pode nutrir muitos preconceitos implícitos, né? Como, por exemplo, comentários, ações racistas, né? Então, entender como que é o processamento sequencial do cérebro desde a nossa infância, entender o que é conhecido, o que é desconhecido para cada pessoa, e isso faz toda a diferença quando a gente entende como é que o preconceito se desenvolve em cada pessoa e que todos estamos propensos a isso, e não é uma questão de vontade, né? Quando se é criança, a gente está formando as nossas principais associações sobre como o mundo funciona através da convivência com os cuidadores primários, né? Pais adotivos, avós, enfim, né? E tem muito mais a ver com o comportamento dos nossos cuidadores primários do que com o que eles dizem. Porque lembra? Ali na infância, no nosso desenvolvimento, é sequencial. Primeiro o sistema límbico e vai levar um tempo ainda para ir para o córtex. E junto a isso ainda tem a influência da mídia, né? Porque para além da convivência com esses pais, com quais outras crianças eu convivi na minha infância? Com quais outros adultos? Como é que eram os valores e crenças dessas pessoas? O que eu vi? O que eu ouvi? O que eu senti quando havia pessoas desconhecidas nessa minha comunidade? E para se somar a isso, ainda tem a mídia. Então, o Bruce Perry também vai trazer aqui um exemplo dele, né? Ele como um homem branco, na infância dele, ele não viu filmes onde tinha homens pretos que não fossem criminosos, né? E isso é muito sério, porque aí se dá o preconceito implícito. Então, com coisas que, né, parece nada. Estou assistindo um filme, estou me divertindo. Não exatamente. A depender do repertório imagético que essa criança está recebendo na infância, então, se uma pessoa preta já é desconhecida para o clã de onde ela veio, e ainda na mídia ela vai ver eles associados a crime, a perigo, não é de se estranhar que, ao estar em contato no dia a dia com uma pessoa preta, numa situação como essa, como o Bruce Perry deu o próprio exemplo, ele se sinta ameaçado, ele tem a ativação do estresse por causa disso. Então, é muito sério. Então, nós todos temos alguma forma de preconceito implícito, porque isso vai ser baseado no lugar onde eu cresci, as pessoas com as quais eu convivi e como o meu cérebro se organizou. O que ficou registrado no meu cérebro como conhecido e o que ficou como desconhecido, né? Fora a convivência com a comunidade e a mídia. A gente precisa entender que não tem como uma pessoa entrar em contato nos primeiros meses de vida com todas as religiões, com todas as etnias, com todas as cores de pele possíveis, né? Portanto, a gente não tem como registrar no nosso catálogo tudo isso como familiar. Então, de alguma forma, a gente sempre vai ter algum preconceito quando a gente pensa em como o cérebro se desenvolve para identificar o que é desconhecido, o que é conhecido, já que a gente está falando de sistema límbico primitivo, né? E aí ele vai trazer, né, um alerta aqui, que é assim: pense em um sistema que precisa de treinamento sobre trauma. Claro que as forças policiais é o topo da lista, né? Por quê? Porque o sistema policial, as forças policiais, elas vão estar, em geral, envolvidas em situação de emergência,
né? Então, a chance de ativação do sistema de estresse no cérebro do policial e no cérebro da pessoa que está sendo abordada pelo policial é imensa, né? Então, o que é desconhecido e o que é conhecido para esse policial? O que é conhecido e o que é desconhecido para essa pessoa, para essas pessoas que ele está abordando? Agora, imagina isso, né? Essa ignorância sobre não ter uma formação da consciência do trauma para forças policiais e eles com armas nas mãos, né? O que a gente sabe? Que quando tem uma ativação de resposta ao estresse, o córtex desliga. Então, ter um disparo acidental aumenta significativamente, né? E o desafio de enfrentar os preconceitos implícitos, a primeira coisa é reconhecer que a gente tem, né? Essa é a forma como o nosso cérebro, o nosso corpo se desenvolve. A segunda coisa é refletir sobre situações onde os meus preconceitos implícitos e explícitos, eles foram expressos, né? Terceira coisa é, quando eu tenho essa reflexão e lembro onde eles foram expressos, isso me dá pistas. Ah, para mim isso aqui é desconhecido. Por isso eu tive um pensamento ou uma atitude que foi um preconceito explícito, uma discriminação, né? E aí eu posso antecipar quando e onde é provável que eu tenha uma expressão preconceituosa, uma discriminação, né? E aí o que ele vai dizer é: seja corajosa o suficiente para passar um tempo com pessoas diferentes de você que possam desafiar seus preconceitos, de preferência na comunidade dessas pessoas, né? Não na sua. Pode ser muito desconfortável, mas lembre-se, um estresse moderado, previsível e controlável pode gerar resiliência e criar novas associações no cérebro. Viva novas experiências. Você precisa criar relacionamentos reais e significativos para conhecer indivíduos com base nas qualidades singulares deles e não em categorias, né? Ele está dizendo aqui sobre desconhecido, conhecido. Isso é categoria, né? Quando a gente está ali com pessoas diferentes, daquilo que foi familiar para o meu desenvolvimento infantil, eu tenho a chance de, no espaço dessas pessoas, conhecer profundamente essas pessoas e sair desse lugar da categoria e ir para um lugar mais profundo, né, sobre as qualidades dessa pessoa. Então, a gente precisa pensar em maneiras de criar nossas crianças com mais oportunidade de exposição desde cedo à diversidade humana, né? E temos que mudar os elementos inerentemente preconceituosos de muitos dos nossos sistemas, né? É preciso ter uma ação individual e coletiva. E aí ele vai dizer que ele tem a esperança que aprender sobre o trauma pode ser uma chance da gente valorizar a conectividade, né, e poder instalar isso no dia a dia, nas comunidades que a gente convive, e de fato a gente ter um grande salto como humanidade, né, porque antes a gente precisa entender os efeitos abrangentes e complexos do trauma, antes de pensar sobre ter uma vida que a gente não vai ter preconceito, né? Então é muito importante ter esse conhecimento do nosso funcionamento e de como isso está nos afetando no dia a dia e a outras pessoas. E aí, você sabia dessa informação que todos nós somos propensos e temos, de alguma forma, o preconceito dentro da gente? Me conta aqui nos comentários se você é novo por aqui, nova. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, o algoritmo vai levar para mais pessoas. Toda segunda às 7 da manhã tem conteúdo novo de psicoeducação e às quartas ao meio-dia eu trago conteúdos recorrentes em consultório e o tema é votado pelos meus seguidores lá no Instagram. Muito obrigada e até o próximo vídeo.